Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pais Depois dos 40. É com muita alegria que gravamos mais esse vídeo, contando experiências e podendo junto com você construir assim algo juntos e sonhar junto aí com você na paternidade, no desafio da vida, no desafio de viver junto, né, Keila Júnior? É verdade. Então é bom estar com vocês aqui hoje. Hoje nós vamos falar do tema, e quem vai apresentar esse tema hoje, que está dentro daquela sequência que nós falamos sobre os desafios, né, de ser pais depois dos 40, nós falamos dos benefícios no nosso primeiro vídeo, estamos falando agora uma sequência desses desafios. O primeiro nós falamos sobre essa dificuldade aí, dessa energia, dessa força aí por ser pais aí depois dos 40, e hoje nós damos um tema muito especial e Keila Júnior vai falar com você, fica ligado aí com a gente. Então, talvez esse seja o maior desafio para os casais, né, que querem ser pais e já estão aí depois dos 40. A baixa fertilidade. A baixa fertilidade nessa idade realmente é muito baixo. Uma mulher, após os 35 anos, ela tem uma queda acentuada da sua fertilidade. O homem já não. O homem, ele lá depois dos 40 começa a cair, mas ele tem essa queda acentuada nos 60, na casa dos 60 anos. E o homem, ele geralmente é fértil a vida toda. Tem então, homens que são quase 60, até 65, 70 anos, nós já vimos um caso assim, né? Então isso é muito importante. O homem, ele perde, mas ele não perde muito essa fertilidade. Exatamente. Já a mulher, né? Exatamente. Então o homem, ele pode ser pai a vida toda, mas se não houver algum problema biológico, né, que precisa ser tratado, detectado e tratado. Agora a mulher, após os 35 anos, ela já tem uma queda acentuada. Então, para ela engravidar a primeira vez, depois de 35 anos, geralmente ela precisa passar por algum tratamento simples, até tratamentos mais complexos, né? Que também são muito caros, né? E agora, depois dos 40, é mais difícil engravidar, principalmente para a mulher. E, por exemplo, eu engravidei da Antonella, né, com 46 anos. Com 46 anos, a porcentagem de uma mulher conseguir engravidar com 46 anos, naturalmente, é de 1%. Então, a mulher não consegue engravidar com 45, 46 anos, naturalmente. Ela tem que passar por algum processo, por algum tratamento. Uma indução, né? Uma indução da fertilidade. A Keila Júnior, a nossa história é um pouco assim diferente, porque a primeira gravidez da Júnior foi com quantos anos? Foi com 38 que eu engravidei e tive o Pietro com 39. Mas a gente vai contar a nossa história toda em alguns vídeos, porque é grande. Sim, e aí a gente vai passar pelos tratamentos, a idade que a gente estava, quando tivemos os nossos filhos, os 3 filhos. Mas eu estou falando da Antonella porque essa faixa etária que nós estamos dificilmente agora, engravida, né? Dificilmente engravida. A gente está falando da medicina, né? Nós estamos falando das circunstâncias terrenas. Nós não estamos falando da circunstância celestial, que são os milagres que Deus faz aqui na Terra. Que inclusive a vida de Antonella é um milagre. Sim. Porque com 46 anos, geralmente uma mulher, para gerar, ela terá naturalmente ela terá que passar muito por alguns difícil. tratamentos. E a Júlia tocou num ponto importante, isso quero que você sonhe com a gente. Talvez você tenha mais de 40, mas ainda não é mãe, não é pai. Talvez você está aí nesse processo, sonhando junto, talvez casou mais tardio. Eu quero falar com você que há um fator principal nisso tudo que se chama o milagre de Deus. A vida pertence a Deus. Lá em 1 Samuel, né, o próprio relato bíblico diz assim que a vida e a morte pertencem a Deus. Então a gente sabe que todo esse processo de uma gravidez, né, esse processo aí da própria desenvolvimento do feto, tudo isso tem a mão de Deus. É uma coisa mais linda do mundo, é uma coisa maravilhosa que acontece. Então, talvez não importa a idade, você pode ser pai, pode ser mãe. Nós estamos falando dessa baixa fertilidade, porque clinicamente a pessoa vem, principalmente a mulher, né, ela vai caindo a cada ano, né, a sua ovulação. Porque a partir do momento que uma moça ela
ela menstrua, ela já está apta para receber aí um feto, para ser mãe. Então, a partir desse momento, você vê, geralmente com 12, 13 anos de idade, por isso que essa etapa da mulher é uma etapa mais curta, quando chega a 30, 35, 40, essa taxa dela... Eu vou falar uma coisa, tinha que ser assim, gente, por quê? Porque hoje tem as pílulas, tem diversas formas, né, de você evitar uma gravidez, mas antigamente não existia nada que pudesse evitar uma gravidez. Então imagina uma moça que casou ali aos 15 anos de idade, aos 18 anos de idade, que era muito comum no passado. Imagina ela casou e começa a ter o seu relacionamento natural com seu esposo, começa a ter filhos. Sim. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 e vai indo, vai indo, vai indo. Por isso as pessoas tinham 10, 15, 20 filhos, né? A mesma mulher era mãe de muitos filhos. Por quê? Porque não tinha como evitar. Não tinha um controle, né? Não tinha um controle e ela gerava até a sua saúde ali biológica, que ia até os 35, 33, 34, 35 anos. De 35 anos em diante, já acontecia essa queda brusca. Por quê? Porque imagina uma mulher continuar gerando, depois de muitos filhos, continuar gerando até os seus 40, seus 50. Então seria assim, não vou dizer que seria uma tortura, mas seria muito difícil. Então Deus, ele é sábio, ele é o Todo-Poderoso, ele sabe o que ele faz, a vontade dele é a melhor, ela é perfeita, ela é agradável, a gente conhece, sabe da vontade de Deus, então Deus fez tudo perfeito. Hoje a geração que nós vivemos tem escolhido ser pais depois dos 30, depois dos 40. Então é uma escolha humana. Alguns por escolhas, outros pelas suas dificuldades, né? Exato. Talvez vão tentando ao longo do tempo e quando chega nessa etapa, quem procura um auxílio aí para poder... Porque, na verdade, no passado não era comum um casal não ter filhos na faixa dos 20 e dos 30. Era normal, todo casal que casava tinha filhos nessa idade. Hoje os casais, eles esperam, né? É natural hoje na nossa sociedade o casal esperar mais tarde, primeiro conseguir um diploma, né? Obter uma casa própria, enfim, ter sua liberdade financeira para chegar nessa fase de querer ter os filhos. Então é mais comum, mas como o Cláudio falou, realmente existem os casais que tentam desde o início do casamento, mas não conseguem, que é o nosso caso, que a gente vai contar aí daqui a pouco para vocês. Isso, e a nossa intenção aqui, muitos casais chegam para a gente e falam, vou esperar para ter filho, 10 anos, 15 anos. O nosso conselho não espera tanto, né? A gente, por isso também o canal, para que a gente possa instruir, assim, é maravilhoso essa etapa da vida, nós falamos dos benefícios, mas se puder organizar a vida no processo anterior a esse, talvez é interessante, se tudo estiver aí correndo dentro certinho aí da expectativa aí que a pessoa faça, porque cada casal tem a sua liberdade de escolha, né? Mas só uma palhinha dentro disso que você colocou, é importante isso que Cláudio colocou, por quê? Porque nós ficamos 8 anos de casados sem desejar ter filhos, sem correr atrás disso, sem planejar isso. Então, eu tomava pílula, então a gente evitava ter filhos. Né? E depois dos 8 anos que a gente se abriu, né, para a maternidade, para a paternidade, a gente não conseguiu. Então, muitas vezes os casais esperam muito, que entra isso que você colocou, espera muito para começar para ter filhos, só que ele descobre que não é simples assim. Por quê? Por causa da idade. E aí, qual que é a nossa intenção com esse vídeo aqui? Primeiro, alertar você sobre isso, que a mulher ela vai perdendo, né, a sua fertilidade com a idade. E segundo, tem muitos casais que passam muito tempo, não engravidam, mas também não procuram ajuda, não fazem um exame para saber realmente se tem a questão do esperma, porque tem um exame que chama espermograma, que é o exame para o homem, para saber se os espermatozoides do homem realmente estão assim certinhos, a quantidade certa. Então se tem qualidade. A mulher também ela precisa buscar para ver se ela está ovulando certinho. Então isso é muito importante. Então o que eu quero dizer para você? Vale a pena, nós estamos aqui para ajudar você também.
Talvez você interagindo com a gente, você vai conseguir aí vencer esses desafios e poder sonhar junto com essa paternidade. Daqui a pouco a gente recebendo um monte de mensagem dizendo, olha, engravidei. E já temos experiências com isso, né? Já temos experiências de casais que nós ajudamos, que passaram por esse processo. Vale a pena, então, hoje é um alerta aí, né, que nós queremos deixar para você desse desafio aí de ser pai depois dos 40, olhar sempre assim a questão da fertilidade, tá bom? Um abraço para você, deixa um comentário aí pra gente, né, se você aí, se foi bom esse vídeo para você, se foi benéfico.